sobre essa questão da fala do presidente Lula, só para a gente dar um contexto, foi lá na Fiesp, né, num evento do Dia da Indústria, e estava lá outras autoridades, inclusive o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Ele estava acompanhando Lula nesta fala, ouviu, portanto, as declarações do presidente da República. E essa sinalização também do Lula ir à Fiesp, neste Dia da Indústria, faz um link justamente com o outro assunto que a gente vai abordar aqui, né, Bosco, que é a questão dos carros populares, que também dialoga com a indústria. O próprio presidente da Fiesp viu como positivo o anúncio do governo. Foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio. Ele falou, então, que vai baratear, né, os carros no Brasil, com o acordo que foi feito com as indústrias de diminuição de carga de impostos, e que essa redução no preço do carro deve chegar a um pouco mais de 10%, e que tem 3 critérios para a redução desses preços. Vou pedir para a Paty rodar a sonora do próprio Alckmin explicando isso. Ele varia de 10,7 desconto máximo a 1,5 desconto máximo. Deve cair um pouquinho mais, porque você tem um carro mais barato hoje, é quanto? 68. Aí você põe o ex-tarifário, vai ter desconto da indústria, vai cair abaixo um pouquinho. Só para entender, esse patamar de variação que vocês estão dando tem que obedecer esses 3 pilares? Exatamente. Os 3 critérios: o social, a poluição, a questão ambiental, a eficiência energética e a densidade industrial. Densidade industrial. Não. 3. Aí você vai somando os descontos. Se você for bem nos 3, o meu carro é mais barato, ele é muito eficiente, polui menos, e ele tem uma alta densidade industrial no Brasil, ele vai ter um desconto maior. O que você achou, Bosco? Carro popular que deve chegar a R$60 mil, essa é a expectativa do governo, e também essas condicionantes que se coloca justamente para que tenha essa redução de impostos, tem que atender a esses critérios que o vice-presidente colocou. Olha, se a gente for juntar, quer dizer, tentar formar um contexto, né, o Afonso, o governo está trabalhando também para cuidar da sua popularidade, né, porque a popularidade é sempre uma blindagem política muito importante, especialmente agora, quando acabamos de tocar nesse assunto, quando você tem um Congresso mais impositivo, não é? É importante que a popularidade esteja em dia, porque isso aí é um fator de fortalecimento do governo diante da classe política. Então, se você pegar aí a questão dos combustíveis, né, a mudança na política de preços da Petrobras, de forma a já produzir uma primeira redução, né? Ainda vai chegar com mais densidade nas bombas, isso, mas já houve esse primeiro momento. E agora você cuidando do carro popular, porque realmente os preços de carros estavam altíssimos aqui, ninguém mais cogitava sequer de comprar carro mesmo de usado, porque estava realmente proibitivo. Continua, vamos ver os efeitos dessa política. Mas o governo trabalha claramente com isso, porque atinge várias camadas. O combustível atinge uma camada da população, um arco populacional muito grande, porque vai do caminhoneiro à classe média, ao consumidor final, etc. E o carro popular alcança principalmente a classe média e classe média mais baixa, né? Então, realmente são 2 medidas com as quais o governo vai se fortalecendo junto à população, né? Isso é um dado interessante porque, primeiro, são medidas importantes, né? Realmente está sendo importante agora você ter a redução nesse contexto da mobilidade das pessoas. E segundo, porque blinda ele politicamente, né? Fica mais fortalecido. É muito interessante esse jogo articulado do governo, né? Fazendo a política no Congresso e agora fazendo essa política de autofortalecimento. Acho que outras medidas virão nessa direção, Afonso.
O Ô, Lula, né, Bosco? Bosco, A Mara de volta. desculpe, voltei. Não, só para complementar isso que o Bosco falou, desse jogo, essa articulação dos dois, do presidente e do vice-presidente, que é muito interessante como eles estão afinados, né, Bosco? Que diferença em relação ao governo anterior. Eles estão muito afinados. Você vê que no mesmo dia eles atacam ali por vários lados, e o Lula assumindo, como você falou, esse papel de chefe de Estado. A questão do carro popular, os críticos focam principalmente no que o Haddad fala de gasto tributário, que é assim, no momento que você precisa aumentar a arrecadação para manter o arcabouço de pé, você dá isenção. Mas os apoiadores dizem o seguinte: olha, tem uma série de condições, e o vice-presidente Geraldo Alckmin elencou ali todas as condições, que são condições importantes, que é a questão do meio ambiente, de não ser menos poluidor e tal, uma série de coisas. E aí, o que os apoiadores dizem é o seguinte: isso é muito diferente do que se viu no passado. Ele coloca condições que realmente tendem a favorecer, a ter o efeito esperado. Agora, Bosco e Afonso, 60 mil num carro é muito dinheiro, cara. Olha, eu há 5 anos eu não tenho mais carro. Eu acho um absurdo 60 mil reais num carro, cara. É muito dinheiro. Mara, realmente esse é o problema, né? Porque o negócio está tão caro, está tão sério, que 10% não resolve não, Mara. Tem que ser mais. Não tá proibitivo. Carro está proibitivo. E olha que nós temos um problema sério aqui em Brasília, porque em Brasília carro não é luxo. Carro é uma necessidade. Brasília tem aquela velha história, né? Uma cidade de cabeça, tronco e rodas, né? Quer dizer, aqui você sem carro, você fica muito limitado na sua mobilidade. Os serviços de transportes coletivos são muito precários, né? E não há nenhum sistema moderno, tem um metrô que atende parcialmente algumas cidades satélites, mas aqui precisa de carro e está proibitivo, Mara. As pessoas estão rodando aí com carro de 2014, 2012 e cada vez cuidando mais deles. Ô, Afonso, isso que o Bosco falou é verdade, porque eu estou em Brasília, gente. Ontem eu não participei porque eu cheguei acabada com uma gripe, como vocês estão vendo, minha voz aí falhando. Mas aqui em Brasília, até os aplicativos são complicados, você esperar o carro. Eu não acerto uma, eu fico pegando carona com o Bosco, para cima e para baixo. Porque eu não consigo, eu chamo o aplicativo, ele não vem, vai para o lugar errado, enfim, eu não consigo me acertar aqui em Brasília. Vou só na carona do Bosco. E você, Afonso, como é que você faz? Olha, Mara, realmente aqui em Brasília, a gente que vem de fora fala que é tudo perto, longe. Para ir a pé é longe, para ir de carro é perto, e a pé não tem também estrutura, até muitas vezes de calçada. A gente vê que foi uma cidade que não foi pensada para o Exatamente. pedestre. Isso tem melhorado na questão dos ciclistas, tem tido muita ciclovia, né, essa questão de uma mobilidade mais alternativa. Agora, para quem se desafia a andar a pé, enfrenta muitas dificuldades, e outros tipos de transporte também, como o Bolso colocou, do metrô. Tem até uma lenda, né, de que o metrô vai chegar até a Asa Norte, e isso não aconteceu até hoje. Eu me desloco de Uber, de aplicativos de forma geral, só que também tenho dificuldade de localizar. Conversando com muitos deles, eles falam que tem diminuído o número de motoristas, então é um problema realmente essa questão do carro. Eu queria, Mara, resgatar uma fala do Lula sobre essa questão. Eu estava aqui, inclusive, no Palácio do Planalto, quando ele falou, foi no evento Brasil Sorridente, nós cobrimos aqui também no My News, e aí ele fala sobre o carro popular. Foi lá que o primeiro momento que ele fala isso, que o carro popular estava, acho que não me lembro o valor que ele falou, 80 mil, que isso não era popular de jeito nenhum. E aí, na ocasião, Mara, ele disse assim que o nome popular também é para diminuir as pessoas mais pobres, que por que as pessoas querem carro popular, elas querem um carro, e etc. Então, o Lula já tinha feito um protesto nesse sentido no dia deste outro evento, que não tinha a ver com a questão dos carros, e aí o governo se mobilizou para atender essa demanda do presidente da República, que ele exteriorizou durante um discurso aqui, e veio com essas medidas que, como o Bosco colocou, deixa o carro popular, que o Lula diz que não gosta da expressão, ainda muito impopular e inacessível, né?